presidente Donald Trump tratou de se concentrar em questões militares. O presidente Donald Trump anunciou hoje que militares americanos destruíram um barco que saiu da Venezuela. Donald Trump acaba de enviar um aviso final após uma provocação direta de Nicolás Maduro. Tudo aconteceu depois que caças venezuelanos sobrevoaram perigosamente os navios de guerra dos Estados Unidos no Caribe. E a resposta de Trump não deixou espaço para dúvidas. Se a Venezuela cruzar novamente essa linha, os aviões de Maduro poderão ser abatidos. Essa escalada marca o momento mais tenso entre Caracas e Washington em anos. De um lado, um regime que insiste em desafiar a maior potência militar do planeta. Do outro, um presidente norte-americano decidido a mostrar força e estabelecer limites. Na sexta-feira, 5 de setembro de 2025, Trump declarou publicamente: os militares dos Estados Unidos têm autorização para abater caças venezuelanos, caso eles representem uma ameaça às nossas forças navais. E para reforçar que não estava blefando, determinou o envio imediato de 10 caças F-35 para Porto Rico. Aeronaves furtivas, invisíveis ao radar, contra as quais os antigos F-16 venezuelanos praticamente não teriam chance. Era a forma mais clara possível de dizer: a paciência acabou. Mas o que está por trás dessa crise? O que levou Maduro a arriscar uma provocação tão perigosa contra os Estados Unidos? E até onde Trump está disposto a ir nesse jogo explosivo que pode mudar para sempre o equilíbrio de poder no Caribe? Para entender tudo isso, precisamos voltar alguns dias ao ataque que iniciou essa escalada. Tudo começou 2 dias antes da declaração de Trump. Na manhã de 2 de setembro de 2025, uma pequena embarcação venezuelana cruzava as águas do Caribe. A bordo, segundo informações dos Estados Unidos, estavam 11 integrantes do Trem de Aragua, o cartel mais poderoso da Venezuela. A missão deles era simples: transportar drogas para fora do país. Mas o que eles não sabiam é que estavam sendo monitorados de perto pelo Pentágono. Naquele dia, as forças navais dos Estados Unidos receberam ordem de intercepção. E quando o barco foi cercado, não houve negociação. Mísseis dispararam contra a embarcação, reduzindo-a a destroços em poucos segundos. Resultado: 11 mortos. Nenhum sobrevivente. Donald Trump fez questão de anunciar o ataque pessoalmente, exibindo até mesmo imagens da operação. E aqui estava o detalhe que mudava completamente o jogo. Os americanos não chamaram os mortos de traficantes, mas de narcoterroristas. A partir de agora, quem financiar o crime organizado na Venezuela será tratado como terrorista, e nós vamos combatê-los como tal, afirmou Trump diante das câmeras. Isso abriu um precedente explosivo, porque em vez de uma operação policial, os Estados Unidos passavam a justificar o uso de força militar letal em alto mar. Era como transformar o combate ao tráfico em uma guerra declarada. A notícia do ataque caiu como uma bomba em Caracas. Diosdado Cabello, um dos homens mais poderosos do regime, condenou imediatamente a ação, chamando-a de massacre ilegal. E Maduro, visivelmente pressionado, classificou a operação como um ato imperialista, afirmando que a Venezuela estava pronta para responder militarmente se fosse necessário. Mas havia outro detalhe curioso. O governo venezuelano questionou a veracidade do vídeo divulgado pelos Estados Unidos. Segundo Caracas, as imagens haviam sido manipuladas com inteligência artificial. Essa acusação abriu uma guerra de narrativas. De um lado, Washington alegava ter eliminado narcoterroristas. Do outro, Maduro dizia que tudo não passava de propaganda fabricada. E é nesse clima explosivo que a Venezuela decide agir não com palavras, mas com ação. Na manhã de 4 de setembro, 2 veteranos da Força Aérea Venezuelana decolaram em seus caças F-16, aeronaves compradas dos próprios Estados Unidos nos anos 80. O destino era claro: o destroyer americano USS Jason Dunham, equipado com mísseis guiados, radar avançado e sistemas de defesa capazes de neutralizar múltiplas ameaças ao mesmo tempo. Durante alguns minutos, os caças venezuelanos sobrevoaram o navio de guerra. Não chegaram a disparar, nem ativaram o radar de tiro, gesto que seria considerado um ato hostil direto. Mas a mensagem foi clara: a Venezuela não iria recuar. Essa provocação calculada foi suficiente para atravessar o Caribe e chegar ao Salão Oval, em Washington. E quando Donald Trump soube do incidente, ele tomou a decisão mais arriscada de toda a crise.
Já na sexta-feira, 5 de setembro de 2025, diante de jornalistas, Donald Trump declarou: "Se os caças venezuelanos colocarem nossas forças em perigo, serão abatidos." Mas ele não parou aí. Trump autorizou os próprios comandantes da Marinha e da Força Aérea a tomar essa decisão em campo, sem precisar consultar Washington. If they fly in a dangerous position, I would say that you or your captains can make the decision as to what they want to do. Right? Isso significava que, a qualquer momento, um caça venezuelano poderia ser derrubado no Caribe. E para deixar ainda mais claro que não estava blefando, Trump também ordenou o envio de 10 caças F-35 para Porto Rico, os aviões mais avançados do mundo, invisíveis ao radar e equipados com tecnologia de ponta. A mensagem era cristalina. Os Estados Unidos estavam prontos para responder de forma esmagadora a qualquer provocação. Antes de continuar, precisamos entender a enorme disparidade entre os equipamentos militares envolvidos nessa crise. De um lado, os caças F-16 venezuelanos, comprados nos anos 80, ainda operam com sistemas de radar e armamentos ultrapassados. Sua capacidade de alcance e detecção é limitada. Do outro lado, os F-35 Lightning II enviados por Trump representam o ápice da aviação militar moderna. Essas aeronaves são furtivas, praticamente invisíveis aos radares convencionais e contam com sensores capazes de detectar inimigos a centenas de quilômetros de distância. Na prática, os pilotos venezuelanos dificilmente saberiam que estavam sendo rastreados até já ser tarde demais. É como colocar uma faca contra um exército armado com metralhadoras. Então, a grande pergunta é: por que a Venezuela se arriscou tanto? A resposta está na política. O sobrevoo dos caças não tinha como objetivo vencer uma batalha, mas enviar um sinal político. Era uma demonstração de resistência diante da pressão dos Estados Unidos. O gesto de Maduro e a resposta de Trump não ficaram restritos ao Caribe. Rapidamente, a tensão se espalhou pelo continente e pelo mundo. Na Colômbia, o presidente Gustavo Petro condenou publicamente a escalada militar. Segundo ele, uma invasão americana à Venezuela arrastaria inevitavelmente a Colômbia para dentro do conflito. Vale lembrar que a Colômbia é historicamente aliada dos Estados Unidos, mas também compartilha mais de 2.000 quilômetros de fronteira com a Venezuela. Qualquer conflito armado teria consequências diretas para Bogotá. No Brasil, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva optou pela neutralidade. Lula declarou que o Brasil ficaria ao lado da paz e não apoiaria operações militares no Caribe. Enquanto isso, em Moscou e Pequim, o tom foi outro. Rússia e China aproveitaram para criticar o intervencionismo americano, reafirmando o apoio diplomático a Maduro e acusando os Estados Unidos de quererem controlar os recursos energéticos da Venezuela. Essa divisão internacional mostrava que a crise no Caribe poderia facilmente se transformar em um conflito globalizado. E Maduro? O que ele fez após ouvir o aviso final de Trump? A resposta pode surpreender: ele ficou em silêncio. O governo venezuelano não assumiu oficialmente o sobrevoo dos caças, nem publicou comunicados formais respondendo à ameaça americana. Esse silêncio foi uma jogada estratégica. Ao não confirmar nem negar a provocação, Caracas evitava dar mais munição política a Trump, ao mesmo tempo em que mantinha sua imagem de resistência interna. Mas esse aparente recuo não significava fraqueza. Pelo contrário, nos bastidores, a Venezuela começou a mobilizar tropas, milícias civis e sistemas de defesa aérea em regiões próximas a Caracas e ao litoral. Era uma forma de mostrar que, caso os Estados Unidos avançassem, o país estava preparado para resistir. Talvez a consequência mais profunda dessa crise seja o precedente legal aberto pelos Estados Unidos. Ao rotular o Trem de Aragua como organização terrorista, Trump deu às Forças Armadas americanas o direito de agir não mais como polícia, mas como exército em guerra. Na prática, isso significa que, em vez de interceptar e prender suspeitos, os Estados Unidos agora podem atacar e eliminar alvos considerados ligados ao narcotráfico. Esse detalhe muda radicalmente a forma como o governo americano lida com a região. Porque se até agora operações antidrogas eram vistas como tarefas policiais, agora elas entram na categoria de operações militares letais. É uma mudança de paradigma que pode se espalhar para outras regiões do mundo. Com os F-35 americanos posicionados em Porto Rico, o Caribe entrou em estado de alerta máximo. Países vizinhos reforçaram suas defesas aéreas, e até mesmo pequenas ilhas caribenhas se viram envolvidas indiretamente no conflito. A Marinha americana intensificou patrulhas, e relatórios indicam que submarinos nucleares também foram deslocados para a região.
De repente, uma área que até então era relativamente estável se transformou em um dos pontos mais militarizados do planeta. Mas se militarmente a Venezuela está em desvantagem, politicamente Maduro conseguiu algo importante. Dentro do país, a narrativa de resistência ao Império Americano fortaleceu sua imagem diante da base mais leal. Milhares foram às ruas em Caracas em manifestações pró-governo, exibindo bandeiras e cartazes contra os Estados Unidos. Maduro transformou a crise em combustível político interno, e no cenário internacional, ele conseguiu atrair a atenção de aliados estratégicos como Rússia, China e até mesmo Irã, que viram no episódio uma oportunidade de desafiar a influência americana. O que vimos em setembro de 2025 pode ter sido apenas o começo. As provocações, os avisos e o envio de reforços militares criaram um tabuleiro extremamente volátil. De um lado, os Estados Unidos deixaram claro que não aceitarão ameaças à sua frota. De outro, Maduro mostrou que está disposto a arriscar, mesmo com equipamentos ultrapassados, para manter sua imagem de resistência. E entre esses dois polos, o Caribe permanece sob risco. Qualquer erro de cálculo, qualquer gesto mal interpretado, pode desencadear um confronto direto. E esse confronto não envolveria apenas os Estados Unidos e a Venezuela. Colômbia, Brasil, Cuba, Rússia e China seriam imediatamente arrastados para dentro da disputa. No final, a crise entre Donald Trump e Nicolás Maduro mostra como, em questão de dias, o equilíbrio de poder no Caribe pode mudar drasticamente. O aviso final de Trump não foi apenas uma ameaça, foi uma redefinição das regras do jogo. E agora, mais do que nunca, o mundo observa de perto os céus e as águas do Caribe. E você? Acredita que Maduro fez bem em desafiar os Estados Unidos? Ou acha que essa provocação foi um erro que pode custar caro para a Venezuela? Deixe sua opinião aí nos comentários. E se você gostou dessa análise, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos sobre geopolítica, estratégia militar e os conflitos que estão moldando o mundo de hoje.